A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler uma palavra lá em Mateus, a multiplicação dos pães. Mateus 14, versículo 13 em diante. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco e partiu para um lugar deserto. As multidões as ouviram falar disso, saíram da cidade e a seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." E eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." "Tragam-nos aqui para mim", disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos, e estes, a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. É a multiplicação sobrenatural. Para o nosso Deus, queridos, não há limites para fazer por nós. Somos limitados apenas pelo nosso fracasso em enxergar e esperar sua provisão. Como aprendemos com esse texto, né, queridos? Uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, seguiram Jesus até o deserto. Eles estavam cansados, né? Famintos, e não havia nada para comer. E ao meditar nessa conhecida passagem, pensemos nas carências que temos da vida, as necessidades básicas de nossa família e de nosso ministério, né, queridos? Jesus e os seus discípulos estavam diante de uma grande necessidade. E que necessidade! A multidão precisava se alimentar e eles não tinham nenhum recurso suficiente para comprar os mantimentos. Filipe disse a Jesus: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Está lá em João 6,7. Um denário equivalia ao salário de um dia. Seriam necessários 8 meses de trabalho para comprar pão que matasse a fome de toda aquela gente, queridos. Os discípulos reagiram diante de tal necessidade, dizendo a Jesus que mandasse as pessoas embora. O que iam fazer? Eles declararam: "Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida." Está lá no versos 15. E os discípulos queriam dispensar o povo porque estavam enxergando apenas a impossibilidade da situação. Estavam limitando os recursos naturais. Vejamos a reação de Jesus. Ele disse a seus discípulos: "Eles não precisam ir embora, viu, queridos? Dê-lhes vocês algo de comer." Está lá no verso 16. E o mestre sabia que com os recursos naturais, eles não teriam o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Entretanto, ordenou aos seus discípulos que providenciassem comida a si mesmo. Por que será, queridos? Para testar a fé deles. Podemos ver que todos os recursos celestiais estavam à disposição de Jesus. Ele não possuía nenhuma riqueza terrena e, no entanto, dispunhava de abundância para satisfazer todas as suas necessidades. Não confiou no recurso limitado deste mundo, mas buscou a provisão sobrenatural do Pai, sabendo que Deus ia suprir aquela carência de maneira milagrosa. Que lindo!
Jesus afirmou: não há necessidade de mandar embora essa gente faminta e insatisfeita. Façamos uso dos suprimentos ilimitados do Pai. Amados, quando enfrentamos uma necessidade que aos olhos dos homens parece impossível solucionar, será que reagimos igual aos discípulos, considerando apenas os recursos naturais, em vez de buscar o suprimento sobrenatural do Senhor? Lembre-se, amados, de que em nossos períodos de maior necessidade, Deus se valerá de qualquer coisa que tenhamos e lhe apresentemos, e Ele multiplicará para nos dar o que precisamos. André disse a Jesus: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? João 6,9 está escrito. E Jesus não estava nem um pouco preocupado, amados. Ele sabia exatamente o que fazer. Não deixaria que os discípulos limitassem a Deus por causa da escassez de recursos que possuíam, e nem que confiassem apenas nesses recursos. Em vez de despedir o povo por não ter como alimentá-lo, Jesus pediu que todos se assentassem. Tomou-nos nas mãos, que o garoto possuía as fatias de pão e peixes, ergueu os olhos para os céus e abençoou o alimento e entregou aos seus discípulos para distribuir a seu povo. Deus lhe deu a suficiência, a superabundância e multiplicou, queridos. Multiplicou e sobrou até o que não achava que não ia sobrar. Então Deus é um Deus sobrenatural. Ele vai multiplicar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Mas Deus, Ele trabalha no sobrenatural dele. Em nome de Jesus, eu creio nessas palavras. Amém.